Muito bom dia, ensolarado a vocês todos. Mais uma reflexão atemporal. Eu sempre gostei de ler biografias. Quem foi quem que fez. Isso sempre ajuda a gente a formar a nossa personalidade também. E hoje quero trazer aqui um livro do Richard Feynman, um grande físico. Na verdade, o livro não é escrito por ele, é escrito sobre ele. Chama Textos, os melhores textos de Richard Feynman. Esse homem era muito interessante e me identifico muito com ele, no sentido de que ele também nos lembra Shakespeare, um gênio desleixado. Era franco e de natureza aberta e livre. Está escrito aqui. Procurava entender o fundamento da natureza, do mundo, né, e aplicar aos seus estudos. Esse livro é uma coletânea desses documentos em que ele procura registrar aqui palestras, textos ocasionais. Feynman, como era, sempre brincando com ideias, mas sempre sério com o que para ele era importante. Eu me identifico com essa ideia também. Ele detestava a hierarquia e gostava da amizade de pessoas de todas as origens. Era um ator, tinha talento para comédia. A paixão transcendente pela ciência, mas os piadas e prazeres humanos também fazia parte do seu cotidiano. Relaxar com os amigos, tocar bongô, dividir com todo mundo os truques e casos da vida. Eu lembro que Crítica da Razão do Piniquim é um outro livro, onde o Roberto Freire, que não é o político, disse: há uma diferença entre ser sério e levar as coisas a sério. Ele era sério, até com humor, até com aquilo que muita gente acha que não é sério. Eu penso assim também, e tem um livro básico, Humor Levado a Sério. É preciso que a gente trabalhe em várias linguagens, vem falando isso aqui, né? A linguagem da ciência, a linguagem do humor, da poesia, da música, da filosofia, da religião, enfim, as várias linguagens têm uma destinação para ajudar a gente a compor nosso modo de viver e de ver o mundo, o homem, etc. O Rubem Alves fala que é preciso a gente ter espanto, encanto em olhar para a vida. Ele acha até que na universidade, escolas, desde as escolas básicas, deveria ensinar o espanto. A criança se espanta com tudo que vê. Por isso, ser como criança, como Jesus falou, não é ser ingênuo, é ser curioso, é se espantar com as coisas da vida. A criança tem essa curiosidade, esse espanto. E o Feynman também tinha esse espanto, que o Rubem Alves também tem. É preciso olhar uma rosa não só com os olhos do botânico, do cientista, mas com os olhos do poeta também, né, para ver de fato as suas várias dimensões. Eu acho muito interessante essas questões que o Feynman, né, o Richard Feynman traz, no sentido de ser um grande físico e trouxe tantas contribuições, mas ao mesmo tempo ligado às coisas mais banais da vida, ao humor, à música, ao teatro, à poesia e às conversas com as pessoas de todas as origens. Porque há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Tem muita gente que tem muito conhecimento, é pós-graduado, é pós-doutor, etc. Mas sabedoria tem pouca. E tem gente que tem muita sabedoria, mas não tem muitos títulos, muitos conhecimentos acadêmicos. Os dois são importantes. Quem pode ir aos dois leva lucro. Eu costumo dizer que eu consegui sair do mundo caipira para o mundo intelectual, sem deixar de ser um caipira também.
não perco as minhas origens, né? Minha primeira língua que eu aprendi a falar não foi o português. Minha primeira língua foi o caipirês. E é bom saber falar o caipirês. Mas é bom também que a gente possa saber outros idiomas, outras formas de dizer em outros lugares. Não é qualquer coisa que pode ser dita a qualquer pessoa do mesmo jeito, no mesmo dia, da mesma maneira. Então a gente enriquece bastante trabalhando com as várias linguagens e dominando isto, sem perder as nossas raízes. É isso que trago hoje, né? Quem puder, tenha acesso aí às ideias do Feynman, Richard Feynman, um grande físico, tem muito para ensinar para a gente e que a gente tem que estar olhando. Aqui a biografia, as ideias que ele traz, estou aqui com o livro na mão, se me perdoe. Ele diz assim, é tão simples quando 1, 2, 3, a relação entre ciência e religião, o prazer de descobrir as coisas, fala sobre os computadores do futuro. Há muito espaço para além daquilo que a gente já sabe, o valor da ciência, o que é a ciência segundo ele. Enfim, como professor de filosofia da ciência que fui, não deixo de olhar as biografias desses autores que trabalham nesta área. E também os autores que dividem seu tempo entre a ciência e as outras linguagens. Era isso por hoje. Muito obrigado. Tenhamos uma boa segunda-feira ensolarada.